Olá a todos, muito obrigado por ter você comigo aqui novamente. Seja bem-vindo mais uma vez a mais um vídeo inédito aqui nesse canal, tá? Agradeço por ter todos vocês aqui comigo. E meus amigos, vos trago controvérsia. Bom, nesse vídeo aqui traria um assunto que, do meu ponto de vista, é bastante controverso, é polêmico. Muita gente não gosta de falar disso, mas fazer o que? Muitas coisas são importantes para a gente poder levantar um raciocínio, um questionamento, né? E fazer até a mente pensar. Então, meus amigos, a pergunta que eu quero fazer aqui nesse vídeo, né? Que é basicamente o título aí que vocês estão vendo, é o seguinte: Nova Ordem Mundial. Muitas pessoas já ouviram falar na Nova Ordem Mundial, a tal Nova Ordem Mundial, que muitas das vezes é simbolizado pelo aquele símbolo lá da pirâmide com um olho central. Mas vem a pergunta, de onde tudo isso vem? Qual é a origem disso tudo? Por que se fala tanto nisso e por que muitas pessoas tapam os olhos para esse assunto? O que está por trás? Qual o significado disso? Será que tudo isso remete à teoria da conspiração, uma teoria conspiratória? Quem será que inventou esse termo teoria conspiratória? A gente sabe que existe um filme, não vou lembrar agora o nome do filme. Ah, lembrei, o nome do filme é exatamente esse tema aqui, ó, teoria da conspiração, o nome do filme. Bom, dizem por aí, né, que o termo teoria da conspiração, que foi esse mesmo termo dado ao nome desse filme que eu acabei de citar, que eu esqueci agora o nome do ator principal, galera, mas o nome do filme é Teoria da Conspiração. Muito se diz por aí que o seguinte, que esse termo teoria da conspiração foi inventado para descredibilizar, tá entendendo? Um grupo de pessoas que tipo assim, induzem ao raciocínio, né? Um tipo de pessoas, um grupo de pessoas específico que questionam certas coisas que são passadas pela mídia, questionam certas coisas, tá entendendo? Que as autoridades falam, questionam coisas assim que a gente não é ensinado a questionar, percebe? Então muitas pessoas dizem, né, e sugerem que esse termo foi criado justamente para isso, né? Como uma maneira de ridicularizar, descredibilizar, tá entendendo? É assassinar a reputação daqueles que se opõem, né, contra o sistema, vamos dizer assim. Então, você dizendo que um assunto ou outro, né, um assunto assim assado específico é teoria da conspiração, você já tá o quê? Tirando a credibilidade do assunto, você já tá quebrando a seriedade que aquele assunto traz, né? A seriedade que envolve a pesquisa daquele tópico, tá entendendo? Então, ao dizer que tal coisa é teoria da conspiração, você já desestimula o indivíduo a querer ir atrás, a querer pesquisar, a querer buscar saber o que está por trás daquilo e formar sua própria opinião. Tá entendendo? Muitas pessoas gostam de formar a opinião alheia, não deixam as pessoas formularem sua própria opinião. Tá entendendo? Eu, né, como dono desse canal, produzindo conteúdo para vocês, eu sei que de certo modo, até certo ponto eu também estou formando opiniões, porque eu sei que muita coisa que eu falo aqui pode sim influenciar um grupo de pessoas, tá? Mas reconheço também que não sou dono da verdade, já falei, já deixei claro muitas vezes aqui no canal. O intuito aqui do canal nunca foi pra, tá entendendo? Fazer as pessoas acreditarem 100% do que eu digo e dizer que tudo que eu falo é a verdade absoluta. Nunca falei isso, sempre deixei claro que o dono da verdade é sempre o Criador. Pra mim a verdade está na Bíblia. Se você quer buscar a verdade, procure ela nas escrituras, tá? Sempre coloquei meu ponto de vista aqui de maneira firme, de maneira autoritária, tá entendendo? Porque, assim, o que eu falo é o que eu penso, tá entendendo? Né? Eu gosto de ser sincero e gosto de ser sempre honesto aqui no canal. E o intuito do canal, dos vídeos aqui sempre foram esse, estimular um ponto de... estimular um senso de questionamento das pessoas, fazer as pessoas voltarem, tá entendendo? A desenvolver essa racionalidade, tá entendendo? Porque durante muito tempo, enquanto estávamos alienados, a gente não tinha o direito de avaliar as informações que chegavam até nós, tá entendendo? Mas como eu falei, o intuito do canal sempre foi para promover questionamento, sempre foi para fazer o público pensar. A ideia aqui é sempre usar a cabeça e pensar. E claro, também retendo sempre tudo o que é bom, analisando tudo, vendo tudo, mas retém apenas o que é bom. Então, o que acontece? Se não é para acreditar em ninguém,
E se é para questionar, por que vocês deveriam acreditar 100% no que eu falo? Eu sou apenas um ser humano de carne e osso, você percebe? Mas isso já é um outro ponto. Mas o ponto principal que eu quero levantar é o seguinte, a questão aqui, ó, do termo teoria da conspiração. Eu prefiro olhar para esse termo de um modo mais realista e pensador. É o seguinte, eu gosto de pensar nas coisas que ocorrem ao meu redor. A gente vê a situação do mundo, tá entendendo? Vários países, ó, sofrem corrupção. Tem muitos países no mundo que são subdesenvolvidos ou emergentes. Países extremamente pobres. Tá entendendo? Existem países no mundo onde as pessoas não têm o que comer. Existem países no mundo, vários, inclusive o nosso Brasil. Tem países que o sistema de saúde é totalmente ineficaz, não atende todas as necessidades do público, em geral. Muitas pessoas acabam sendo negligenciadas pela corrupção também, e muitas pessoas morrem, né? E essas pessoas poderiam ser ajudadas. Muitas pessoas também estão o quê? Morrendo em filas de hospitais, doentes, né? Então, a gente nota também o seguinte, além disso tudo, a gente nota que no sistema educacional do mundo inteiro, tá? Isso de todos os países, incluindo a maioria dos países, tá entendendo? Se tem, eu desconheço, tá entendendo? Mas é comum notar que no sistema educacional do mundo inteiro não é ensinado a gente a plantar nossa própria comida, tá entendendo? Ou seja, é uma coisa que a gente não aprende, tá entendendo? Na escola. Muitas das vezes a gente está aprendendo coisas que não vão ter muita aplicabilidade na nossa vida, mas aquilo que seria realmente e necessariamente útil de se aprender, a gente acaba não... Eles não nos ensinam, né? Não nos é ensinado. Tá entendendo? Eles não ensinam a gente a plantar nossa própria comida, nosso próprio alimento, ou pelo menos parte do nosso alimento. A agricultura, que é uma coisa bem importante, eles não nos ensinam. Tá entendendo? A gente poderia aprender essas coisas e poder plantar pelo menos parte da nossa comida de maneira individual. Você percebe? A gente não tem escolha, né? A gente mora em cidades, né? Nós que moramos em cidades. A gente não tem espaço para plantar, a gente não tem uma horta, a gente não tem um jardim na nossa casa. Muitas das vezes a gente mora em um apartamento e a gente não tem muito espaço. Então, galera, o que acontece? Você vê que muita coisa no mundo aí indica que sim, que há uma grande conspiração, tá entendendo? Se é que vocês me entendem. Como é que você explica várias crianças aí que não têm o que comer na África, com a costela de fora, totalmente desnutridas, tá entendendo? Indicando que aqueles podem ser os últimos, ou sei lá, dias ou semanas de vida da pessoa. A pessoa morrendo de fome mesmo. Aquela situação trágica que a gente vê na África e triste. Como é que você me explica várias dessas crianças morrendo de fome, mas muitas crianças na África que não têm o que comer também, e adolescentes, né? Sei que isso não é mencionado, mas como é que você me explica? Essas pessoas não têm o que comer, vivem numa crise, vivem numa situação extrema. Como é que você me explica essas crianças aparecerem armadas? Aparecerem com fuzil na mão, aparecerem com armas de fogo na mão? Vai na África pra você ver, tá entendendo? Alguns países de lá, tá entendendo? Tem na internet também, vocês podem pesquisar, tá entendendo? Então, a pergunta que eu faço é o seguinte, pô, se elas não têm o que comer, não têm dinheiro, não tem como se manter, como que adolescentes jovens africanos aparecem armados por aí? E aí, o que você me diz? Então, há várias situações que a gente pode pegar como exemplo, tá entendendo? Eu tô citando aqui apenas algumas básicas. Vou pegar também aqui como exemplo o cientista e pesquisador brasileiro Gilberto Quirice, né, que faleceu um tempo atrás. O cara estava trabalhando para desenvolver a pílula, né, para a cura do câncer. O cara estava querendo testar, tá entendendo? O trabalho dele estava tentando testar a pílula para a cura do câncer. E adivinha o que aconteceu? Negaram, né, isso, recusaram ele, não deixaram ele aplicar testes, aplicar a pílula dele em pessoas, pacientes necessitados, para testar, tá entendendo? O cara desenvolvendo a pílula da cura do câncer, uma coisa bastante importante, tá entendendo? Eu diria que é um avanço, algo extremamente útil, uma descoberta útil para a humanidade. E o que aconteceu? O sistema, a indústria, né, farmacêutica proibiu, tá entendendo? E o cara foi visto como charlatão. Se eu não me engano, posso estar enganado, mas o cara tinha artigos publicados, artigos científicos publicados pelo trabalho dele. Mas adivinha o que aconteceu? O cara foi chamado de charlatão,
não deram crédito pro cara, não deram voz pro cara, tá entendendo? O cara foi meio que censurado, ou seja, quase que uma ditadura científica. Então eu cito mais um como exemplo de que, cara, muitas coisas que acontecem ao nosso redor, coisas estranhas, já deixam claro pra gente. Tudo isso se trata de vivência, de experiência, daquilo que você vê, daquilo que você sente, energias, tá entendendo? A nossa própria vivência já esfrega na nossa cara que o mundo é uma grande, entre aspas, conspiração, se querem, se é que vocês me entendem, né? Com certeza vocês, o público aqui do canal, entende. Então, eu não creio que nova ordem mundial seja em tese conspiração, como o pessoal gosta de dizer, tá entendendo? É só você ver aí, ó, nos últimos anos, de 2020 pra cá, o mundo mudou. O mundo é praticamente uma nova ordem mundial. Compara, pega o mundo antes de 2019 e o mundo depois de 2019, 2020 em diante. O mundo é totalmente outro, percebe? O mundo depois de 2019 é totalmente diferente do mundo antes. Tá entendendo? E por quê? Porque a gente tem uma grande agenda em curso. Tá entendendo? A ONU já mencionou, né? Tem a Agenda 2030. Ou seja, são coisas que o próprio sistema já deixou claro há muito tempo. Tá entendendo? Então eles querem cumprir essas agendas até 2030. Então, do mundo de 2020 para 2030, essa década que a gente está vivendo, vai ser uma era bastante, vai ser uma década bastante decisiva para o curso do mundo, para as coisas que vão acontecer. Vocês podem ver nessas revistas The Economist, também já são avisos da própria elite, né? Porque o mundo é elitizado, sim, tá entendendo? Embora muitas pessoas digam que a teoria da conspiração é bobeira, é bobagem, etc e tal, é uma conspiração, a teoria de internet. Não, o mundo é elitizado, tá entendendo? Então o mundo é elitizado, sim. Existem pessoas por aí que têm acesso a informações, tá entendendo? Que a gente nem sonha em saber, né? Eu e você. Agora um outro ponto aqui para finalizar o vídeo, que é o seguinte, ó. Vou mostrar aqui uma coisa para vocês, ó. Bom, então vamos lá. Para encerrar o vídeo, é o seguinte, ó. Todo mundo conhece esse cara aqui, certo? Todo mundo já viu esse cara em algum vídeo aí, por aí pela internet, ou já ouviu falar, que é o tal do David Rockefeller, esse bicho feio aqui. Enfim, ele deu essa declaração aqui, ó, que creio eu que vindo da boca dele talvez seja mais impactante. Então vamos lá, vamos ler. Abre aspas, ó. Estamos à beira de uma transformação global. Tudo o que precisamos é uma grande crise, vou repetir novamente, uma grande crise, e as nações aceitarão a nova ordem mundial. Por que eu tô repetindo? Porque tem que repetir, galera. Tem que repetir para ver se entra na cabeça das pessoas. Tá entendendo? Então, esse bicho feio aqui, esse cara aqui cheio de malícia e maldade nos olhos, foi esse cara que falou isso, esse cara que deu essa declaração que a gente acabou de ler. Então, galera, eu encerro meu vídeo por aqui. Eu acho que eu não preciso falar mais nada. Tá entendendo? Sei que isso parece bastante óbvio para a maioria das pessoas aqui no canal, mas felizmente existem pessoas como nós que estamos cientes do que acontece, né? Claro que a gente não sabe de tudo, mas a gente está ciente de muita coisa que acontece no mundo. Existe aquela pessoa que pesquisa um assunto ou outro, mas não leva muito a sério, ainda assim sabendo que uma coisa ou outra pode acontecer ou pode ser possível de acontecer. Ela continua levando a vida dela normalmente e tal, tá entendendo? Tudo bem, cada um tem o direito de fazer o que quiser. E existe aquela pessoa que ela é extremamente alienada em relação à realidade, não sabe nada, não tem noção de nada do que está acontecendo, não tem ideia. Tem pessoas que estão realmente extremamente alienadas e nem sequer levantam suspeita de nada. Então existem esses três tipos de pessoas, tá entendendo? E aí, felizmente, né, como eu falei, muita gente não tem noção do que se passa no mundo e leva tudo na brincadeira, né? Então é isso, galera. Bom, até porque a Bíblia mesmo já deixou claro, né, há muito tempo atrás, que haveria um novo governo, um governo único, né? Tá entendendo? O governo do tal anti-Messias, né? Filho da iniquidade, e a gente sabe que o negócio é problemático. Bom, vou ficando por aqui, muito obrigado a todos aí pela paciência, espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Deixa o like se você gostar, e é isso. Por hoje é isso, muito obrigado a todos,
e até mais.